Ai, Luizão, eita lá pra baixo. Aí eu vou lá, sentar. Ó Santo Senhor, nas aflições consolador, enviam-te do trono seu, o Pai e o Filho dos altos céus. Espírito Deus, ó Santo Senhor. A palavra que nos acolhe nessa manhã, de Mateus 4, está escrito: não só de pão viverá o homem, a pessoa, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim como tomamos o café da manhã, também nós precisamos alimento para a nossa alma, para que Deus nos abençoe com a sua palavra. Bom dia a todos vocês. Que bom que vocês estão aqui, podem tomar assento. Também você que nos acompanha nessa manhã da live, seja bem-vindo e compartilhe aí para outras pessoas do Brasil afora, do mundo afora, né? Muitas pessoas de longe também podem acompanhar a palavra de Deus. E assim damos início, cantando o nosso primeiro hino, o nosso encontro vai ser abençoado. As crianças também têm um trabalhinho lá com a Sandra, uma atividade relacionada com a pregação de hoje. Então eles podem também ir lá com a Sandra. Cantemos. Assim nos reunimos, em nome de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a quem pode colocar-se em pé, queremos ter uma palavra de oração. Feche seus olhos, concentre os seus pensamentos e oremos. Senhor nosso Deus, nós nos reunimos agora diante de Ti para ouvir a Tua palavra e sermos alimentados também em corpo e espírito através da Tua ceia. Reconhecemos que a vida verdadeira vem de Ti e não apenas do pão que sustenta o corpo. Hoje, ao nos aproximarmos da Tua mesa, lembramos que Jesus no deserto não se curvou às tentações, mas permaneceu fiel à Tua vontade. Que também nós, Senhor, possamos buscar a Ti a nossa força e confiar na graça que nos é oferecida no pão e no vinho.
prepara nossos corações para esse momento santo, para que recebemos a ceia com fé e com gratidão em nossas vidas. Em nome de Jesus, o nosso amado Senhor, nós oramos. Amém. Podemos sentar e continuamos o nosso louvor com o hino Ó bem cego andei, 2 estrofes, a primeira e a terceira. Leitura bíblica para esta manhã, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, os versículos 8 a 13, na página 170 do Novo Testamento. Romanos 10, 8 a 13. Assim está escrito: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Cantemos agora o hino Há Momentos, nos preparando assim para a pregação.
Como é bom saber que, em meio às desilusões da vida, tem gestos concretos de amor. Palavras comunicam amor, mas o amor, ele chega a nós através de gestos concretos, como Jesus fez na cruz. E a palavra do nosso Deus de hoje, do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13. Bíblia da Igreja, página 66. 66, quem quiser acompanhar. Assim, diz a palavra de Deus em Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Bem-aventuradas as pessoas que ouvem a palavra de Deus, aguardam e a praticam. Jesus está cheio do Espírito Santo. Esse momento acontece assim que Jesus foi batizado. Jesus recebe o batismo de João, recebe a voz do céu que diz: este é meu filho amado, e o Espírito Santo desce sobre ele como pomba, de forma visível. E aí Jesus está cheio do Espírito Santo. Por isso, nós somos batizados no batismo de Jesus, com água para o arrependimento dos pecados, também com o Espírito Santo, com a voz de Deus, que vem para nós e diz: tu és meu filho amado. Cristãos são chamados a ser filhos de Deus já pelo seu batismo. Esse é um texto que eu gosto sempre de estudar com os pais que preparam seus filhos para o batismo, e também para aqueles que vão, já adulto, integrar a comunidade quando solicitam o batismo. Tem um paralelo também no Evangelho de Mateus. E é um texto muito apropriado para nós, cristãos, nesse tempo da Quaresma, nesse domingo, que iniciamos o tempo da paixão de Jesus Cristo, preparando-nos para o Calvário, para a cruz, para o sofrimento de Jesus na morte e a sua ressurreição no domingo da Páscoa. Jesus está cheio do Espírito Santo. E aqui o texto diz que o Espírito leva ele ao deserto para ser tentado. Aqui sempre eu chamo a atenção que a gente precisa
prestar atenção que não é o diabo que leva Jesus à tentação. Não é o diabo que leva Jesus ao deserto, mas é o Espírito que leva Jesus ao deserto e à tentação. O deserto, quem já leu a Bíblia em parte, já conhece um pouco, e vocês que escutam a palavra seguida, sabem que ele é carregado de significado. O deserto é um lugar de perigo, é um lugar de sofrimento, onde a vida está ameaçada. Deserto é um lugar de solidão. E Jesus é levado ao deserto, para esse lugar onde ele está na solidão, com a vida ameaçada. Esse início de texto já nos lembra que também nós, que fomos chamados a ser filhos de Deus, em algum momento da vida, vamos ser levados ao deserto. Vamos ficar sozinhos e vamos ser tentados. Vamos ser tentados. Aí sim, pelo diabo. Porque só quem tem o Espírito de Deus, só quem é filho de Deus, pode ser tentado pelo diabo. E aqui o nosso texto, ele mostra que as tentações, elas vêm no momento de fraqueza. Mas não só também nos momentos de fraqueza. Naqueles momentos que a gente se acha, elas também podem vir. Após uma grande bênção, uma promoção no emprego, ou sucesso financeiro, a pessoa começa a se achar. E aí, quando vê, ela vai sendo levada ao deserto e sendo tentada a abandonar a sua filiação que recebeu já no batismo. Se tu és filho de Deus, faça isso. O diabo quer nos tirar desta condição de filhos de Deus. Filhos de Deus, eles têm suas características. E olhando agora um pouco para as tentações que aqui Jesus passou, elas nos ajudam a ver o que caracteriza um filho de Deus. A primeira tentação que Jesus enfrenta aqui é transformar pedras em pães. Transforma a pedra em pão. E o diabo traz uma palavra, que está escrito na Escritura, lá em Deuteronômio, Antigo Testamento, no contexto onde o povo de Deus foi alimentado por Deus com o maná que caiu do céu. O diabo sabe que Jesus pode transformar pedras em pães. Mas se ele o fizesse, ele estaria fazendo para o seu sustento, para defender-se a si. E ele não veio ao mundo para se defender a si. Ele veio para defender os filhos de Deus. Esta tentação nos mostra que todos nós corremos o risco de ser tentados pela necessidade da vida, pelo sustento. Todos nós somos colocados em algum momento no questionamento, afinal de contas, quem é que te sustenta? Ah, mas eu trabalho, eu estudei, eu tenho, eu ganhei uma herança. Da onde que é? Mas quem é que no fundo te sustenta? Quem é que alimenta a nossa vida? Este é o questionamento que esta tentação aqui traz. E Jesus também passou por ela. Ele poderia ter ficado com o mundo inteiro. Ele podia ter feito as transformações que ele quisesse. Mas Jesus, ele também veio para ser verdadeiro ser humano entre nós.
o divino sendo humano, e ele quis também passar pelo que o ser humano passa. E ele, como humano, passou por essa tentação de sempre ser questionado. E o diabo vem e questiona: Jesus, quem é que te sustenta? E Jesus deixa claro: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus diz: o meu sustento vem da palavra de Deus. O pão é necessário, mas é o próprio Deus que nos dá. É por meio da sua palavra que ele cria tudo. É por meio da palavra que o mundo existe. E se eu tenho sustento, Jesus diz para o diabo, é porque o Pai me dá. E não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando somos tentados a comprometer nossos valores, por causa das necessidades que o mundo nos apresenta, necessidades materiais, devemos nos perguntar: o que é, afinal de contas, é mais importante? De onde vem o nosso sustento? Confiamos naquilo que o mundo nos dá? Ou confiamos, em última análise, na provisão divina? Todos nós somos tentados a buscar atalhos para manter o nosso sustento. Só que esses atalhos podem representar afastamento da voz de Deus. Podem significar negar a filiação de Deus. Todos nós, nos dias de hoje, temos dificuldades financeiras. Todos nós somos tentados a nos corromper, a sonegar impostos, a sonegar o favor ao necessitado. Todos nós somos tentados a mentir. Somos tentados a explorar. Tudo com o objetivo de querer garantir o seu sustento. Como superar isto na prática? Orar e declarar: o meu Deus suprirá todas as necessidades. O meu Deus suprirá também as necessidades de vocês. Cada um de nós precisa ter palavras como esta de Filipenses 4,19, que mostram que Deus supre todas as coisas. Eu me lembro de uma palavra que eu sempre usei muito na época da faculdade, que foram momentos em si bem difíceis. E também eu me criei no Mato Grosso, no tempo ainda que o Mato Grosso estava sendo desbravado. Uma palavra que sempre me acompanhou é: nada temos trazido para este mundo e nada podemos levar dele. Se temos o que comer e o que nos vestir, já podemos nos dar por satisfeito. Palavra de 1 Timóteo 1,7. Se queremos vencer a tentação, na necessidade, que todos nós em algum momento vamos enfrentar no deserto da vida, precisamos ter alguma palavra que nos segura nesta hora. Porque senão, também nós corremos o risco de cair nas tentações e buscar atalhos, às vezes desonestos e indevidos. A segunda tentação. Jesus é tentado com o reino e com a glória, em troca da adoração ao diabo. Poder e glória, em troca de reconhecimento, adoração. Esta tentação vem, nos questiona, quem, em última análise, nós estamos adorando. Buscamos poder e glória, mas quem nós estamos adorando com o poder que se busca no mundo e com as glórias que se busca no mundo? Todo poder e toda glória tem um custo. E Jesus responde a esta tentação, onde o diabo quer que ele prostrado o adore. Ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirá.
Jesus aqui foi tentado a sacrificar sua fé, os seus princípios. Também nós somos. E às vezes de forma muito sutil. Todos vocês acompanham hoje as redes sociais. Coisas absurdas que as pessoas postam lá. Tudo para às vezes ganhar o reconhecimento de outros. Para fazer sucesso. Pessoas postam mentiras. Porque as mentiras elas vão mais longe. Elas ganham mais likes. Isso é uma busca de poder e glória no mundo. Este é apenas um exemplo de como ainda hoje todo mundo tem a tentação do status, de querer ser reconhecido como o diabo quis aqui perante Jesus. Até dentro de casa, às vezes, a gente busca esse poder e glória, porque a gente fala bem de si e fala mal dos outros. Às vezes a gente fala mal da esposa, às vezes a gente fala mal do marido, às vezes a gente fala mal de um filho, de um vizinho, de um parente. Fala bem da nossa família, mas a do irmão não é tão boa assim. Tudo para que a gente se engrandeça a si próprio. São tentações que a vida nos coloca. E somos chamados a refletir nesse tempo da paixão e a enfrentá-las assim como Jesus enfrentou. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Também, nesse assunto, buscamos muitas vezes atalhos. Por isso, precisamos de palavras que nos ajudem a nos manter firmes no propósito de dar poder e glória somente a Deus. Palavras como a do Salmo 37:5, que eu recebi no meu estágio por um presbítero. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Em momentos que a gente está sendo tentado a querer glorificar, a gente tem que saber, entrega, deixa que Deus cuide das coisas. Não precisa você se exaltar a si próprio. Não precisa adorar-se a si próprio. Entrega, deixa que Deus cuide. A terceira tentação. Lançar-se do pináculo do templo. Deus prometeu, se joga, Ele vai te sustentar com seus anjos. Ou seja, o meu Deus, Ele é melhor do que todo mundo, e eu posso fazer o que eu bem quero, e aí acho que Deus vai me proteger de tudo. Eu posso andar na velocidade que eu quiser no trânsito, eu posso falar o que eu bem quiser, destratar todo mundo, brigar e fazer, xingar, passar por cima de... Porque o meu Deus, Ele é o meu protetor. Pessoas se enchem de orgulho e acham que Deus vai cobrir todas as suas mancadas e buradas na vida. Essa tentação, ela vem para nos lembrar, afinal de contas, em quem nós confiamos. Confiamos em Deus ou em nós próprios? Aqui Jesus foi desafiado pelo mal, pelo diabo, a colocar Deus à prova. Mas ele não caiu nesta. Porque ele respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus. Também nós somos tentados a colocar Deus à prova. Não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo fez a tentação fundamentada no Salmo 91. Podem ler em casa, versículo 10, 11, 12. Mas o próprio Jesus usa o mesmo Salmo para se defender. Quando somos tentados a aprovar algo para os outros, devemos lembrar que a nossa identidade está em Deus, está em Cristo. Somos filhos de Deus. Fomos chamados por Deus no batismo. A Ele nós pertencemos. A Ele toda a honra e toda a glória. Não a nós próprios. A palavra que ouvimos de Romanos 10, 8, 13. Lembra a cada um de nós que a fé verdadeira se mostra na confissão, no testemunho do dia a dia. Quem é o nosso Deus fica demonstrado
no dia a dia, com o nosso testemunho, com a nossa confissão de fé. Palavras como esta podem nos ajudar na hora que estamos sendo tentados a desafiar Deus e também questionar o seu poder e glória. Palavras como a de 2 Coríntios 12, 9. Pode ser também uma escora para nos defender também desta terceira tentação. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Palavra que foi dita ao apóstolo Paulo, quando ele por 3 vezes tinha pedido a Deus que o livrasse do seu espinho na carne. E ele não tem uma resposta. E aí vem esta palavra. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, se temos a graça de Deus, mesmo quando estamos no deserto da vida, passando por alguma provação, alguma situação, ainda assim, temos a certeza que o poder de Deus está nos conduzindo e nos socorrendo. Porque temos a promessa que Deus socorre a cada um que o invoca. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha só. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse nosso termina dizendo que, depois de ter tentado Jesus, o diabo se afastou até o momento oportuno. Em outro momento ele volta. Vocês sabem que Jesus é tentado em outros momentos. E ele volta. Mas ele se afasta. Então, esta palavra pode nos ajudar, assim como a de Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai. Tempo da paixão nos lembra que precisamos vigiar e orar. Palavras também como a de Apocalipse, que temos no centro evangélico. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que são tentados à infidelidade, precisam de uma palavra como esta. Ser fiel até a morte. A infidelidade é uma tentação que vem para os casais. Se agarra naquilo que a palavra de Deus diz. Ser fiel até a morte. José, no Egito, ele também foi tentado com uma tentação sexual. A mulher do faraó o queria, e ela fugiu, invocando a Deus, permanecendo fiel. Davi, por outro lado, já não teve a mesma audácia que José, não teve coragem de fugir, mas pelo contrário, foi atrás daquilo que não devia. Cada um de nós precisa estabelecer na sua vida cristã, como filho de Deus, estratégias para superar a tentação e sempre de novo invocar a Deus para o seu viver. Por isso, a vida em oração, começar o dia talvez escutando as senhas diárias da pastora Mara, se você não tem muito tempo, mas 1 minuto. Tu recebe uma palavra do Antigo e do Novo Testamento, uma oração, ouça com atenção, se agarre a ela. E vá para a sua lida, que assim Deus estará contigo. Quando sentir raiva, inveja ou desânimo, pare, ore, lembre da palavra do Senhor. Lembre o que diz o Salmo 112, 121, o meu socorro vem do Senhor. Só é possível vencer a tentação usando a palavra de Deus como arma. É a única coisa que Jesus tinha quando ele estava no deserto. Sem poder, sem nada para comer, com fome e sede. Ele tinha a palavra. E essa arma o manteve em pé. Memorizar versículos específicos pode nos ajudar a manter-nos em pé
em meio às tentações. Tempo da paixão é um tempo que deveríamos dedicar ao estudo e à leitura também da Bíblia, para nos fortalecer nisso. Por fim, também devemos buscar sempre de novo a comunhão com Deus. Por isso temos aqui hoje a ceia, onde recebemos o corpo e o sangue de Jesus, que diz: coma, beba, isto é meu corpo, isto é meu sangue, para o perdão dos... Eu estou contigo, eu te perdoo, eu te sustento, eu te ajudo. As tuas necessidades são grandes, mas o meu poder é muito maior. E eu vou contigo para onde tu queres que fores. Todo aquele que se fortalece na comunhão está melhor preparado para enfrentar o deserto quando ele vem. Jesus venceu porque estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele chega a nós por meio da voz de Deus. Foi a voz de Deus que disse: este é meu filho amado. E em seguida veio o Espírito Santo. Também no batismo nós recebemos a palavra que diz: este é meu filho. Recebemos o batismo em nome do Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada culto que ouvimos a palavra, vem o Espírito Santo sobre nós, fica conosco e nos acompanha. Enquanto a palavra estiver conosco, também o Espírito estará nos conduzindo. Invocar o nome de Deus nos dá vitória. E assim queremos concluir dizendo: quando Jesus foi tentado, ele resistiu, invocando a palavra e a presença de Deus. Nós também podemos vencer se invocarmos o Senhor em meio às tribulações e tentações. Como diz Romanos 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por fim, pergunto: há alguma área da tua vida onde você precisa aprender a invocar o nome de Deus? Hoje é o dia de buscar a força dele para enfrentar o momento do deserto. Amém. Temos agora o hino Um Só Rebanho, a estrofe 1 e 4. Assim queremos nos alimentar desse corpo e sangue, que, como diz o pastor, nos auxilia e nos livra das tentações da vida. Bem-aventuradas as pessoas que são chamadas à ceia do Cordeiro, que escutam e que se preparam para a convocação derradeira, onde ele dirá: vinde para a grande ceia de Deus, conforme Apocalipse 19, 9. Convido você, assim mesmo como estamos, a fecharmos os olhos para confessar o da ceia do Senhor.
Oremos. Senhor Deus, estamos diante de Ti e reconhecemos que muitas vezes não seguimos o exemplo de Cristo. Ele foi tentado, mas permaneceu fiel. Nós, porém, muitas vezes cedemos às seduções deste mundo. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes buscamos saciar a nossa fome com o pão que perece e não com a Tua palavra, que é a vida eterna. Damos ouvidos às promessas fáceis em vez de confiar na Tua provisão. Perdoa-nos, Senhor, porque tantas vezes queremos atalhos para o poder e o reconhecimento, ao invés de seguir o caminho da obediência e do serviço. Procuramos a nossa própria glória, esquecendo que toda autoridade pertence a Ti. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes colocamos à prova a Tua graça, esperando que nos livres das consequências dos nossos próprios erros, ao invés de caminharmos com responsabilidade na fé. Tem misericórdia de nós, Pai. Fortalece-nos com o Teu Espírito. Só Tu podes fazer isso, para que também nós, assim como Cristo, possamos resistir ao mal e permanecer fiéis a Ti. Ouve-nos quando assim juntos nós clamamos: perdão, Senhor, perdão. Convido a quem pode colocar-se em pé, dê a mão à pessoa que está ao seu lado e em conjunto, como comunidade cristã, vamos agora orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal. Cantemos. Você que nos acompanhou da sua casa, que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe e até a nossa próxima live. Amém. Convido a comunidade